Olá a todos, bem-vindos ao canal Chester News. Eu gostaria de falar nesse Chester News a questão da paz mundial e do terceiro templo, né? Mas antes eu queria falar uma coisa. Se vocês estiverem vendo esse vídeo, é dia 25 às 4 horas, domingo, 25/5 de 2025, né? Eu estou gravando ele dia 23/5 de 2025 de manhã. E eu fui ver o filme pela segunda vez, Missão Impossível, do Tom Cruise. Eu gostei muito do filme. Aqui no canal, as pessoas geralmente gostam de espiritualidade, teologia, geopolítica, né? E eu acho que as pessoas que gostam do meu canal vão gostar desse filme, quem também por acaso gosta de cinema, né? Eu fui duas vezes, tenho meu bilhete aqui, ó. Eu achei interessante, eu assisti dia 21/5, às 17h45. Olha que interessante, ó. Missão Impossível. Eu achei interessante, ficou aqui, ó. Todos pagam. É que era um dia que todos pagam meia entrada. Mas ficou interessante o bilhete, que é Missão Impossível, todos pagam. Que é o tema do filme, né? A questão do juízo final, dos fins dos tempos. Você está de parabéns, Tom Cruise. Eu gostei muito, para mim foi um dos melhores filmes que eu já vi. Né? Eu não estou ganhando nada pelo, por isso de falar isso, é a minha opinião pessoal. O filme faz uma homenagem a todos os heróis do setor de inteligência, dos militares de todos os países que protegem as nações, né? E eu gostei muito da mensagem do filme, né? Eu não vou dar spoiler, fiquem tranquilos, mas eu gostei muito do filme mesmo. Quem gosta de geopolítica, não fala muito de espiritualidade, fala de forma um pouco sutil, né? Porque a chave que abre o submarino é uma cruz, né? Então aqueles que gostam de espiritualidade e teologia conseguem enxergar algumas coisas que algumas pessoas não percebem ali no filme. Enfim, eu entendi a mensagem, sou muito grato ao Tom Cruise. Eu não sou ninguém, sou um telespectador mundial normal do filme, mas eu gostaria de falar que Deus, ele está acima de todas as coisas. Tem gente que quando fala Deus, né, principalmente quem está com a chama da sua fé meio apagada ou não acredita em Deus, nem nada nesse sentido, não tem crenças, enfim. Mas o que as escrituras dizem e que é muito provável é que Deus comanda o universo. E ele, quando a gente fala de Deus, ele não comanda só a religião, os líderes religiosos. Deus ele comanda a ciência, ele inspira os cientistas, Deus inspira os artistas do entretenimento. Então eu sinto que Tom Cruise ele se esforçou, ele quase morreu na cena do avião, eu vi na notícia. Ele se esforçou muito para fazer esse filme pessoalmente, tanto em termos materiais quanto físicos, espirituais. Ele se comprometeu para fazer um ótimo filme. Então você está de parabéns, Tom Cruise. Foi um dos melhores filmes que eu já vi na vida. Eu gostei muito, eu entendi a mensagem do filme e agradeço muito. Mas a gente tem que ter noção que, por mais que as nações façam as coisas, os diplomatas se esforcem pela paz, o setor de inteligência, né, os que vivem na sombra e lutam por aqueles que não conhecem, nunca vão conhecer, os militares também, os policiais. Esse filme é uma homenagem para todos aqueles que são patriotas de todos os seus países e, e lança uma questão, né, que no fim dos tempos, no juízo final, na verdade a escolha está em Deus. E como está aqui no meu bilhete, ó, todos pagam. Missão Impossível, todos pagam. Infelizmente, o que as profecias dizem é que no juízo do final todos vão pagar. Todos têm que acreditar nos seus inimigos e, além de tudo, o que um grande mestre nos disse há milênios: ame os vossos inimigos. Por quê? Nós vamos ter que conviver em paz com os nossos inimigos e confiar nos nossos inimigos. Esse grande mestre que disse amai os vossos inimigos há muito tempo, muitos milênios atrás, ele não falou uma palavra vazia. Foi Deus que estava o inspirando a dizer isso. Por quê? Porque essas palavras seriam cruciais no fim dos tempos. No fim dos tempos, nós vamos conviver, amar e, além disso, temos que confiar nos nossos inimigos.
senão a humanidade ela não vai conseguir. Enfim, o que eu queria falar nesse vídeo é a questão do terceiro templo, né? Eu não vou dizer quem pode ser o anticristo, quem pode ser o Messias, eu vou dizer o que as profecias e qual a minha opinião. Muitos dizem, né, eu sigo muitos teólogos, espiritualistas, né, no YouTube, eu não vou dizer quais as minhas fontes, mas a minha interpretação é a seguinte: é dito no Apocalipse, no fim dos tempos, que o anticristo, ele profanaria o terceiro templo. Então o que acontece? Haveria uma falsa paz. Então o anticristo ele vai promover uma falsa paz, só que no primeiro momento, igual eu fiz num vídeo anterior, acho que é uns 4 ou 5 vídeos anteriores aqui no meu canal, dei uma olhada no meu vídeo que eu falo sobre o terceiro templo. Na verdade, o anticristo e o Messias, eles não serão mortos. O que acontece? Depois da grande tribulação, há o Armagedon. Na verdade, é a grande tribulação de 7 anos de Daniel, depois tem a reconstrução, a paz, a falsa paz e a reconstrução do terceiro templo. Depois disso vem o Armagedon da batalha dos 200 milhões de soldados, que está profetizado. Então, assim, essa paz ela tem que acontecer para as palavras de Deus se concretizarem. Então, assim, o que eu quero dizer? Eu não estou dizendo que ninguém é o anticristo ou o Messias, mas as profecias dizem que quando o terceiro templo for reconstruído, estará próximo de Deus revelar o seu retorno do seu grande Filho unigênito, o Messias. Mas para isso acontecer, quem que vai viabilizar a construção do terceiro templo? Vai ser o falso Messias. Ele vai trazer uma falsa paz e vai reconstruir o terceiro templo. Então o que acontece? Não é que as trevas e o bem e a luz e as trevas vão cooperar, mas a luz e as trevas têm o mesmo interesse, que a paz seja estabelecida e que o terceiro templo seja reconstruído, porque isso está nas profecias. Depois vem o Armagedon, e se o bem vencer o mal, o Messias vai vencer o mal e prender o anticristo. Preste muito bem atenção. Você aí no mundo que é espiritualizado, está vendo esse vídeo, o anticristo não será morto, ele será preso. Então escutem bem o que eu estou falando. Se você já tem uma intuição de quem seja o anticristo, não fale. Guarde esse segredo para você, não exponha essa pessoa e ele tem que ser preso. O que acontece? No reino milenar, depois do Armagedon, o anticristo vai profanar esse terceiro templo e depois vem a batalha do Armagedon. O templo vai ser milagrosamente protegido bem no meio da batalha do Armagedon. Isso as escrituras não falam, mas é uma questão de lógica. O Messias vai prender o anticristo do fim da batalha do Armagedon e vai ter o reino de 1000 anos. A profecia de Apocalipse diz que o anticristo ficará preso num corpo mortal e preso fisicamente no templo, no terceiro templo. Então, o nosso glorioso Messias vai governar o mundo por 1000 anos no terceiro templo. Então, o Messias também tem interesse que o templo seja construído. E o anticristo também, porque ele vai se declarar Deus e vai profanar a grande desolação, vai profanar o templo. Então agora não interessa quem é o anticristo, quem é o Messias, tanto a luz quanto as trevas têm no começo o mesmo interesse, que a paz seja estabelecida e o terceiro templo seja reconstruído no Monte do Templo, juntamente com o templo cristão e manter a proteção da Al-Aqsa, que é o templo islâmico. As profecias do Apocalipse dizem que vão haver tabernáculos e eles quem? Os judeus cristãos islâmicos vão cultuar no fim dos tempos o mesmo e único Deus. Não é misturar as religiões, gente. Presta atenção. Os judeus vão seguir o judaísmo, vão seguir Moisés.
Os cristãos vão seguir o Senhor Jesus e os islâmicos vão seguir o nosso querido profeta Maomé. Mas vai acontecer uma mudança. No fim dos tempos, quando o véu, quando as trevas se dissiparem, eles vão perceber. Vai ser uma questão espiritual. Não vai mudar nada, mas vai mudar tudo ao mesmo tempo. Eles vão falar: nossa, nós somos irmãos. Depois da Batalha do Armagedon, que vai ser uma das piores batalhas que o mundo já viu, a humanidade vai chegar à conclusão: realmente somos filhos do mesmo Pai. Como isso vai acontecer, só Deus sabe, mas depois da Segunda Guerra Mundial houve uma comoção muito grande para se criar a ONU. Então a gente não sabe o que pode vir depois da Batalha do Armagedon. Se as trevas vencer, o mundo é destruído. Simples assim. Se o bem vencer, o Messias governa por 1000 anos no terceiro templo. Mas você fala, 1000 anos? Ninguém vive 1000 anos. A gente está vendo vários avanços da tecnologia, da IA. Então, não é impossível que a vida humana seja estendida e restaurada. Quem fala isso está em Gênesis, na profecia. Antes da queda do Jardim do Éden, o ser humano, por ordem de Deus, vivia 1000 anos, não sei quantos anos, na Terra. Então você fala, mas isso você está falando loucura. Não, tá nas profecias. E se o apóstolo João colocou 1000 anos, ele não é um erro, não é simbólico, são 1000 anos. Então a vida humana, o que tudo indica, tanto materialmente, existem muitos bilionários e trilionários que estão investindo trilhões em startups e em ciência para prolongar a vida humana. E ao mesmo tempo que eles fazem isso, igual eu falei, Deus ele está em todas as coisas. Quem não acredita, mas Deus está nos negócios, Deus está na economia, Deus está na política, entendeu? Quem manda nas nações está nos Salmos escrito, lá na Bíblia. Quem levanta e abaixa as nações, quem dá poder às nações é o próprio Deus. Eu sei que parece uma coisa medieval, né, o que eu estou falando, os príncipes estão sob o comando de Deus, mas é a verdade. Os governantes da terra, eles não, o poder não vem das suas armas mais avançadas. Quem protege os Estados Unidos, quem protege a Rússia, é o próprio Deus. Não é, é lógico, tem a parte humana, né? Nós aqui na Terra temos que fazer a nossa parte e o céu faz a parte dele. O céu e a terra não são desconectados. O que acontece na terra e no céu está interligado de forma muito sutil que quase só os escolhidos e aquelas pessoas iluminadas percebem. Então, assim, eu queria dizer o seguinte: o terceiro templo é importante que haja paz mundial e a reconstrução do terceiro templo. Por quê? É importante para o anticristo e é importante para o nosso Senhor Messias, nosso Senhor Jesus Cristo em sua segunda vinda. Então, não estou dizendo que o bem e o mal vão cooperar, mas uma coisa também, o Messias não será morto dessa vez, e nem o anticristo. Você que já tem uma intuição de quem possa ser o Messias e quem possa ser o anticristo, está na profecia que o Messias vai governar a terra por 1000 anos e o anticristo será preso, provavelmente nesse palácio do terceiro templo, alguma cela feita para o anticristo. Por quê? É necessário para que haja paz de 1000 anos que o anticristo seja preso num corpo e fique dentro do templo preso. É o que a profecia diz. A profecia não diz onde ele vai ficar preso, mas é bem provável que o Messias e o anticristo fiquem. É lógico, o Messias vai governar no terceiro templo e o anticristo vai ficar preso no terceiro templo. Não sei se por 1000 anos também, mas o que a profecia diz parece que sim. Por quê? É necessário que isso ocorra. Então, o anticristo e o Messias não vão se matar. Tem gente que fala, o anticristo será morto. Não, a profecia diz que Satanás vai ser morto. O anticristo e o Messias vão viver por 1000 anos. O governo de 1000 anos, não sei se até viver até mais, mas 1000 anos está profetizado. Então, assim, o anticristo ele não pode ser morto. Eu estou dizendo, fala, mas por que você está falando isso? Porque está na profecia. Se vai ter uma batalha, se por um acaso já passamos a grande tribulação, os 7 anos e a gente não sabe, ou sabe, alguns saibam talvez,
vai vir agora a grande paz e depois a reconstrução do terceiro templo. Isso está profetizado. Eu não sei se a ordem é exatamente essa, mas pode ser muito provável que seja. Então, assim, o anticristo ele não poderá ser morto, porque ele tem que ser preso, para que os 1000 anos do nosso Senhor Messias dê certo o governo do Messias de 1000 anos. Então, assim, por que eu estou falando isso agora? Porque se a batalha do Armagedon estiver muito próxima, vão tentar matar o anticristo quando ele se declarar Deus, profanar o templo e começar tudo. Aí, prestem bem atenção, o Messias e o anticristo não podem ser mortos. É como se fosse um jogo de xadrez. Só que o rei das trevas e o rei da luz não podem se mexer, nem as suas famílias e nem o rei. É como se começasse um jogo e o rei branco e o rei branco não, desculpa, o rei da luz e o rei das trevas vão ficar fora do tabuleiro e vai acontecer ali o Armagedon, né? Isso que as profecias dizem, porque o anticristo, algumas interpretações entendem que o Messias vai matar o anticristo. Não é isso, gente. Não é isso. O Messias ele vai derrotar as forças do anticristo. É isso que está dizendo. A luz vai derrotar as trevas, mas o anticristo vai ficar preso por 1000 anos junto no terceiro templo no palácio. Por quê? Porque o anticristo ele é um anti-messias e ele é anti-Deus. Ele tem poderes espirituais. Se ele for morto, ele vai para outra dimensão, enfim, não vou falar detalhes, mas vai dar errado a questão do governo de 1000 anos que está profetizado. E, como todos sabemos, Deus ele não faz promessas que ele não cumpre. Então, o Messias e o Anticristo não serão mortos, mesmo no meio da batalha do Armagedon. E é isso. Bem-vindo a todos. Se vocês estiverem vendo esse vídeo, é dia 25/5/2025, às 4 horas de Tel Aviv. E é isso. Tudo de bom a todos, que Deus abençoe a toda a humanidade e bem-vindos ao canal Chester News.